Sejam bem-vindos, meus amigos, ao primeiro Procriare Cast. Hoje começa mais um novo capítulo da Procriare Genética, nossa rodada de um bom bate-papo com grandes nomes da pecuária de corte de leite, com grandes nomes na nossa pecuária nacional, aí, com veterinários, com técnicos, trazendo suas origens, desafios, conquistas. Eu sou o Marcos Sivieri, médico veterinário, há 16 anos trabalhando com reprodução bovina focada em transferência de embriões, há 2 anos à frente da Procriare Genética, comercialização de embriões, um jeito fácil e acessível de se trabalhar com embriões. A partir de agora, estaremos juntos proporcionando uma experiência única, com muita troca de conhecimento, voltado à pecuária com foco na genética. E hoje temos a honra de receber Eduardo Pinheiro Campos Filho, à frente da Terra Brava Agropecuária, que é uma empresa que hoje trabalha com Nelore, com criação de manga larga machador, com cafeicultura e faz a melhor goiabada do mundo. Não é do Brasil, não, é do mundo, viu? Que eu tive a honra de experimentar, de ganhar uma de presente. E gostaria de convidar a todos para acompanhar o dia a dia através das redes sociais da Procriare, que é procriare.genética, e da Terra Brava, que é Terra Brava Agropecuária, né? E seja bem-vindo, Eduardo. Muito obrigado por nos dar a honra de ter você aí no nosso primeiro episódio do Procriare Cast, por uma presença muito ilustre que representa muito para a pecuária, sinônimo de competência, de um trabalho de seleção ímpar que faz à frente da Terra Brava. Muito obrigado, Marcos. A honra realmente é toda nossa. Estarmos aqui hoje e podendo ter essa oportunidade de contar um pouco sobre a nossa história, sobre o nosso trabalho, né? Então, desde já eu queria aqui deixar os meus agradecimentos e meus parabéns para toda a equipe da Procriare, aqui representada pelo Marcos, nosso amigo, nosso parceiro, e que a Terra Brava tem muito orgulho de ter vocês como parceiros. Para nós vamos dizer assim, é um marco dentro da nossa seleção, a parceria com a Procriare. De agora para frente, né, a gente colocando todo esse material genético que a gente tem construído com mais de 46 anos de seleção, nós estamos aí realmente colocando tudo que nós conseguimos fazer ao longo desses anos na mão da Procriare. Parabéns pela empresa. Muito obrigado, assim você nos deixa mais honrado ainda, além da sua presença, com as belas palavras. E para iniciar o nosso programa aqui no Procriare Cast, eu gostaria de conversar com você e saber, desde o início, da onde que vem as raízes da sua família aí, né? Da onde que vem esse contato com o campo, a história toda aí que chega nesses dias de hoje com muito sucesso. Olha só, Marcos, cara, o DNA da pecuária e da agricultura, até onde a gente sabe, né, nós somos a 5ª geração na nossa família, né? Família de cafeicultores e pecuaristas, né? Você imagina que meu avô, né, a rota dele era sair do sul de Minas, na fazenda que ele tinha, né, em São Francisco de Paula, né? Ele saía e ficava 3 meses andando a cavalo em direção às fazendas dele do norte do Goiás, né? Então ali ele comprava gado, numa região que a arroba era mais barata, né? E comprava lá e trazia para Patos de Minas, onde são as nossas fazendas hoje, né? Ali era a estrada boiadeira antiga, né? Patos de Minas, Paracatu. Então, assim, se o sujeito quisesse sair de São Paulo, do sul de Minas, e ir para o norte do Goiás, para o Tocantins ou centro-oeste, era a rota dele, né? E ali ele
né, mais 3 meses comprando o gado lá e depois mais 3 meses voltando com esse gado. Ele recriava em Patos de Minas, engordava no sul de Minas para poder vender gordo em São Paulo, na arroba mais valorizada, né? Então, assim, meu pai foi criado pela pecuária, pela cafeicultura, meu avô sempre foi um apaixonado pelo café também. E meu pai nasceu na fazenda, né? Foi morar na cidade apenas com 15 anos de idade, mas foi forjado na... Área de resultados. Ele foi forjado na pecuária, foi forjado na cafeicultura, né? Eu também nasci e fui criado numa fazenda, né? Até meus 15 anos de idade. Somente depois dos 15 anos que eu fui para a cidade. Então, tem muita gente que não sabe disso, né? E é interessante você perguntar sobre as origens da gente. Ninguém nunca tinha me feito essa pergunta. Sempre me perguntam da origem do rebanho, né? Mas a origem da nossa família é uma oportunidade nova que nós estamos tendo aqui agora, né? E mostrar para o pessoal. Porque nós não somos aquele tipo de pessoa que resolveu montar um projeto de pecuária. Não, nós somos realmente pecuaristas. Né? É a raiz, né? Aquilo que está no sangue, né? Sabe? Que vem Até nos tornamos empresários, empreendedores aqui na cidade. Eu moro em Belo Horizonte, né? A gente opera na cafeicultura, a gente opera na pecuária intensiva, de genética. Também operamos na pecuária comercial, extensiva, no Mato Grosso, né? Então, hoje eu trabalho aqui como engenheiro também, nós temos uma construtora, mas a raiz é toda dentro do agro, né? Então nós temos um orgulho danado disso e temos o agro como um meio de subsistência dentro da nossa família. Não é porque a gente simplesmente gosta, né? É porque a gente sabe fazer aquilo bem feito. E a gente precisa daquilo para sobreviver, afinal de contas, né? Claro. É nosso trabalho. Então a nossa origem toda está bem forjada, muito bem alicerçada dentro do agro já no mínimo 5 gerações. Coisa boa e bonita de se escutar aí, com tanto orgulho, com tanta história, muito carregado, né, de coisas boas aí, de desafios, vínculos, aprendizados, resultados extraordinários. E eu tive o prazer de visitá-lo, né, em Patos de Minas, nas fazendas, e vi como é tudo muito bem feito, né, na área da cafeicultura, do manga larga, do Nelore, e aquilo me encheu os olhos de muita coisa boa e pela grande obsessão que vocês têm em fazer tudo muito bem feito e de gerar muito resultado, né? Não é só luxo, pelo contrário, é gerar resultado tanto de índices, de números, quanto resultado econômico, que é o mais importante. Daí eu te pergunto, aí tá raízes da sua família, né? Da onde que veio, do agro, do seu avô, trabalhando com gado, né? E quando vocês resolveram trabalhar com gado PO, por que veio essa paixão? Porque já trabalhavam com gado comercial, né? Sim. E aí resolveram registrar. Você está me contando que em 2010, quando vocês chegaram em Uberaba, né? Não chegaram para brincar, não chegaram para ser mais um, chegaram para fazer a diferença. Da onde que veio essa gana por trabalhar também com animais puros, né? Perfeito. Realmente eu acho que primeiro tem que ser dito que tanto meu pai quanto minha mãe souberam educar, tanto eu quanto meu irmão, muito bem. Graças a Deus nós somos privilegiados quanto a isso, né? E nos ensinaram aquele negócio que se a gente for realmente, né, nós nos propormos a fazer algo que faça muito bem feito. Então, tanto na construção civil, tanto no agronegócio, e tudo que a gente faz, a gente procura realmente fazer da melhor maneira possível. A gente estuda antes,
planeja muito para na hora de executar, executar muito bem executado e conseguir colher o resultado que a gente espera, né? Então, assim, cara, a Terra Brava, a parte de genética da Terra Brava Agropecuária, ela tem uma história muito interessante e eu acho que vale até a pena, para responder sua pergunta, super importante para nós. Fico feliz de responder ela. Eu vou dar um passo atrás, né, para poder colocar da maneira melhor possível, né? Então, ou seja, doutor Eduardo, meu pai, sempre muito estudioso, sempre querendo fazer o melhor, né? Em 1976/77, né, ele adquiriu uma fazenda, né, ele já tinha as fazendas de café e ele adquiriu uma fazenda de gado, né, na região ali de Patos de Minas. E a proposta dele, na época, era realmente ter um rebanho comercial de altíssimo nível, com resultados relevantes, né? Então ele pensou, como que eu vou fazer isso? Né? E ele começou a estudar. Foi atrás dos melhores técnicos, foi atrás de conhecimento, né? Foi atrás de relacionamento. E teve um fato que nos ajudou muito, né? Ajudou ele muito na época, porque meu pai estudou num colégio interno com o José Carlos Prata Cunha, que é o filho do seu Torres Homem, né? Da linhagem VR. A linhagem VR é muito famosa, muito antiga, né? Seu Torres Homem foi quem trouxe o Carvard da Índia, o Golias da Índia, né? E um homem extraordinário de visão. E o seu Torres Homem já era amigo do meu avô, né? E vice-versa. E os dois filhos foram estudar juntos, né? Num colégio interno aqui em Belo Horizonte. Então foi bacana, porque eles se aproximaram junto e ali a gente teve a oportunidade de conhecer mais de perto a linhagem VR. A linhagem VR, durante muitos anos, ela, os resultados, os maiores resultados vinham sempre dela. Tinha outras, né? Até hoje tem outras fazendas, outras linhagens muito relevantes, de uma importância muito grande dentro do mundo do Nelore. Mas a VR realmente ela tinha o seu lugar, né? E tem até hoje. E que lugar, né? E que lugar, né? Então, assim, com a ajuda do Zé Carlos, o meu pai falou, olha, se a gente vai comprar um rebanho de fêmeas, vamos atrás do que for melhor. Então o Zé Carlos arrumou um fazendeiro em Santa Vitória, no Triângulo Mineiro, que tinha um rebanho PO fechado na linhagem VR, de muitos anos, né? Então meu pai resolveu e foi lá, né? Foi lá com o José Carlos, foi lá com o Pirro, que era um grande amigo nosso que já faleceu, dono da Integral Pecuária. E lá ele comprou 300 vacas VR fechadas, todas registradas, né? Veja bem, querendo fazer um rebanho de gado comercial, com altos índices zootécnicos, né? Então ele falou, poxa, se eu quero formar um rebanho comercial top, eu vou lá no PO, porque é onde estão sendo feitos os trabalhos de melhoramento genético, de seleção e tudo mais. E assim ele fez. Foi lá, comprou essas 300 vacas e o interessante é que a gente tem as notas fiscais até hoje, guardadas sabe? E assim, ele acabou de comprar as vacas, ele falou assim, agora eu tenho que comprar os touros. Estudou. Foi sabido que ele foi lá no Geraldo de Paula, na cidade de Curvelo, em Minas Gerais, na fazenda Papagaio, aonde tinha e tem até hoje o gado GP, que é um trabalho de seleção de Nelore Lengruber fechado. Só para a gente poder ter uma noção, a importância na época do Nelore do Geraldo de Paula, né, marca GP, é o seguinte, nós somos fãs do trabalho de todo mundo que faz Lengruber fechado. Hoje a gente tem várias pessoas, mas talvez um dos mais famosos e mais competentes é o seu Eduardo Cardoso, da Fazenda Mundo Novo, em Uberaba, tem um trabalho extraordinário, né? E assim, reconhecido
nacionalmente e internacionalmente, né? O seu Eduardo, Nelore da Mundo, o Lengruber da Mundo Novo. Só que assim, se a gente for estudar, de onde veio o Nelore Lengruber da Fazenda Mundo Novo? A maior parte veio da Fazenda Maná, que era do pai dele. Tá certo? Do seu Fernando. E da onde que veio o Lengruber da Fazenda Maná? A maior parte veio do gado do seu Geraldo de Paulo, sabe? Que era, na época, um trabalho que já tinha aqui, Lengruber fechado, em Minas Gerais, há muito tempo, né? Então, meu pai, naquela época, ele já vislumbrava essa heterose da linhagem fechada VR com a linhagem fechada Lengruber. E ele foi muito feliz, né? Porque elas se completavam. E dali começamos a tirar o nosso F1, né? Que se tornou uma linhagem Terra Brava, né? Então, por muitos anos, a gente foi fazendo essa heterose. Na hora que os tourinhos Lengruber já não serviam mais, após 3 anos, usando eles, a gente vendia eles, e aí a gente já foi lá no José Carlos Prata Cunha, no seu Torres Homem, e repôs os touros Lengruber com touros VR fechado. Aí os touros VR fechado paravam de servir. A gente voltava nos Lengruber. E fomos assim, anos, formando a base do nosso rebanho, o alicerce da Terra Brava. Isso eu estou falando do final da década de 70 e do começo da década de 80. Né? Então, assim, a Terra Brava, a gente está nesse mundo do melhoramento genético, são 46 anos. É muita história. E seu sabe? pai também, ele desenvolveu um método, não desenvolveu? De taxa de desmame, exatamente. E que essas ferramentas, né, na época não tinha avaliação genética, não tinha as ferramentas tecnológicas que nós temos hoje, e o doutor Eduardo, mais uma vez sabido do jeito que é, né, colocou 2 critérios imbatíveis. Esses critérios, esses 2, na minha humilde opinião, eles são imbatíveis. Porque é o seguinte, religiosamente, porque falar uma coisa, fazer outra, religiosamente, a Terra Brava abate. As fêmeas que não emprenharam vão direto para o frigorífico. As fêmeas que desmamam, no dia da desmama, a gente pesa o bezerro e a vaca. O bezerro que pesa abaixo de 40% do peso da mãe no dia da desmama, essa vaca a gente identifica ela como uma vaca que não atende os critérios de habilidade materna da Terra Brava. Então ela é descartada. E isso começou lá atrás. Isso começou em 76/77, que foi a primeira estação de monta. Religiosamente. As pessoas, a gente tem muitos resultados positivos, né, do ponto de vista de fertilidade, precocidade sexual também, e as pessoas perguntam como que a gente consegue. Então são 46 anos trabalhando ininterruptamente para a característica econômica número 1 da pecuária de corte mundial, que é a fertilidade. A característica econômica, a característica que mais coloca dinheiro no bolso do pecuarista, na nossa opinião, é a fertilidade. Porque, primeiro, para o bezerro ser pesado, para o bezerro ter bom acabamento, ter bom rendimento de carcaça, primeiro ele tem que nascer. Ele tem que reproduzir, né? Ele tem que nascer. Então, assim, dando sequência na sua pergunta, né, a Terra Brava comprou esse gado e ficou nessa heterose há alguns anos. Sempre buscando informações, sempre buscando algo para poder medir, algo para poder melhorar, né? Foi quando, no comecinho da década de 90, nós encontramos o sistema Progenel. E foi o primeiro passo realmente rumo a um trabalho de melhoramento genético baseado em fatos e dados. O que eu quero dizer com isso? O sistema Progenel, naquela época,
ele foi feito pela Yakult, que era uma central, e que era uma central de altíssimo nível, buscando tecnologia, implantando tecnologia no Brasil, né? Juntamente com pesquisadores de várias instituições, né? Renomadas no Brasil. Então, o que o Progenel fazia? Ele identificava associados, né? O criador que quisesse e que tivesse condições para se tornar associado, né? Porque tinha que ter condições que eu falo de medir, de pesar, de avaliar, curral, manejo, esse tipo de coisa. Então, nós nos aderimos ao programa da Progenel. E lá, quando você aderia no Progenel, você tinha por obrigação pesar no nascimento, na desmama, no ano, no sobreano, e voltar essas informações para a Yakult. Dali, eles estavam gerando as primeiras DEPs, que a gente, né, da raça. Tudo nasceu ali de dentro. Tudo estava nascendo ali, cara, sabe? E não só o peso dos machos e das fêmeas, mas o perímetro escrotal dos machos. Então, todos esses dados, a gente recebia o sêmen gratuitamente a troco dessas informações valiosas na época. E aí, o que acontece? Eu lembro muito bem, só para você ter ideia, um dos touros que a gente recebeu em larga escala para poder utilizar via Progenel foi o Quark. O Quark e o Ranger. Você imagina o Quark da Colonial, um genearca na raça Nelore, um touro de habilidade materna extraordinária, de qualidade de carcaça, muito raçudo, sabe? Então, ali nós utilizamos ele era garrote. Provavelmente as primeiras doses coletadas na vida do Quark, sabe? E de muitos outros touros que hoje a gente sabe que foram touros que entraram para a história devido à sua produção, seus resultados. Chegamos a um momento que, como a gente usava o Quark e outros irmãos próprios, chegou um momento que nós nem poderíamos usar mais de tanto que estava ficando fechado o nosso gado. Então ali, cara, a gente começou a ter noção das primeiras DEPs, das primeiras acurácias, sabe? E aí nós vimos que aquilo tudo funcionava, que aquilo tudo era real, que deixava um pouco da subjetividade de lado e a gente passava a tratar com dados e fatos reais, palpáveis, sem subjetividade. E aquilo nos encantou. Então, assim, logo em seguida, eu me lembro, tinha a Central VR, que era junto com a Alta Genetics na época. Lá em Araçatuba, Valparaíso. Né? E eu era moleque, eu ia para lá, né? E aí eu recebi o primeiro catálogo que eu tenho conhecimento de touros de uma central. E cada touro já tinha lá 2, 3 DEPs e com suas acurácias. Era o começo. Né? Na hora que a gente viu aquilo, né, a gente falou, olha, mais uma ferramenta para poder nos ajudar. Então aí a gente mergulhou de ponta cada vez mais nesse mundo da ciência, do melhoramento genético, dados, fatos, né? Sem subjetividade. Então, foi assim, o Progenel foi um... Primeiro, os critérios do Dr. Eduardo, né? Que são 2 critérios imbatíveis. Depois a Progenel, a heterose das 2 linhagens, né? Logo em seguida, as centrais começando a soltar os primeiros catálogos com as primeiras DEPs. Né? Daí, cara, em 1990, a gente já estava inseminando o rebanho inteiro. Marcos, naquela época, você falar que estava inseminando o seu rebanho inteiro via inseminação artificial, era assim, era o topo da tecnologia. Porque você não tinha mão de obra, você não tinha logística, era tudo muito mais difícil, né? Então, assim, e aí, cara, resumindo, tínhamos uma fazenda de gado comercial de altíssimo resultado. Valor genético, né? Mas, assim, eu lembro que a Prodap foi a primeira empresa da assessoria, né, de nutrição, reprodução,
O Sérgio Reis, nosso amigo na época, o fundador, o presidente da Prodap, né? E o Marcelo Pimenta era estagiário. O Marcelo Pimenta hoje é dono da Exagro, outra grande empresa de assessoria técnica no Brasil, né? Então, assim, tudo isso a gente fazia com respaldo de pessoas que entendiam. E ali índices zootécnicos explodiam de eficiência nessa época, sabe? E, poxa, só que qual que era o lance, né? Temos a Fazenda Boa Sorte, uma fazenda de 2.000 hectares, né? Então, numa fazenda de 2.000 hectares, aqui no Minas Gerais, que é uma região que chove nem aqui em Patos de Minas nem muito pouco, mas também não chove muito, né? Fazenda para você colocar aí umas 1.500 vacas, né? Emprenhava muito bem, desmamava muito pesado. Quando a gente fechava os animais, porque a gente sempre fez o ciclo completo, né? Quando a gente fechava os animais, nossos animais tinham resultados no confinamento extraordinários, aos olhos. a ponto da Embrapa, a Embrapa Gado de Corte, por vários anos, pegou nossos touros, nossos garrotes, dente de leite, com, assim, a gente já abatia animal aí de 18 meses, com 20 arrobas há tempo, né? E abate técnico na Embrapa, e assim, sabe, muita coisa bacana acontecendo na época. Só que assim, cara, a pecuária pode ser a de corte, pode ser a leiteira, assim como qualquer outra coisa na vida, se a gente não tiver uma escala mínima, os seus custos fixos te engolem, né? Te engole. Então, assim, a gente estava lá ganhando grana, com um rebanho extraordinário, Alto desempenho. altíssimo desempenho, tipo assim, o que mais que nós vamos fazer para poder performar financeiramente melhor? Uhum. Então, a gente chegou num ponto que na escala comercial a gente estava assim, muito próximo do limite, não tinha muita coisa para poder fazer. Então foi aí que a gente, entendendo o valor daquele rebanho comercial que a gente tinha, um rebanho, vamos dizer assim, que a gente parou de registrar durante um tempo, né? Porque a gente comprou tudo PO, touros PO, e matrizes. já era, e nunca entrou nenhuma raça, né? Nunca mestiçou sempre, nada, jamais, sempre comprando touro puro, PO, com registro definitivo, nos principais criatórios do Brasil e tudo mais. Então a gente falou, gente, vamos agregar valor no nosso rebanho. Nós temos um rebanho extraordinário, ele hoje é um rebanho comercial. Você olha para a cara dele, ele é PO, mas ele é um rebanho comercial, né? E vamos agregar valor. Foi aí que a gente montou um plano de 25 anos, um projeto, a primeira fase de 25 anos do projeto Terra Brava Agropecuário, projeto de melhoramento genético da raça Nelore, né? E aí a gente colocou em prática. Aí a gente chamou a BCZ, voltamos a registrar todo o gado. Que ano que foi isso? Olha, o primeiro registro foi em 1994, que a gente voltou a registrar pela primeira vez. Então foi em 94, depois no ano 2000 registramos mais um pouco, e aí por volta de 2003, 2004 já estava 100% registrado, né? E assim, e aí nós realmente paramos e montamos um business plan, né? E que é o nome bonito hoje aí que a turma gosta de falar. E realmente chamamos uma equipe extraordinária, né, para poder nos ajudar nesse desafio, nos ajudar nesse projeto. Estava falando com você mais cedo, um grande amigo, um grande parceiro que nos ajudou muito durante décadas, o professor José Aurélio Garcia Bergman. Ele era o comandante da veterinária na UFMG e, com certeza, na minha opinião, um dos maiores e melhores geneticistas, né, do Brasil, né? E ele nos ajudou a traçar os primeiros planos genéticos da Terra Brava. E foi muito bem feito. E uma época muito boa,
né? E aí nós entramos na NCP, já estávamos no PMGZ, entramos no Gene Plus e começamos a fazer nossas avaliações intra-rebanho, sabe? Então, assim, aí, sabe quando a coisa toma forma de maneira, vamos dizer assim, muito sólida, muito profissional, muito séria. Foram alguns anos de estudo para poder realmente transformar a Terra Brava nisso tudo, né? E daí, cara, daí para cá é história e eu só sei que a gente não sabe nada e que cada dia é um aprendizado e cada dia que passa esse aprendizado só aumenta e somos muito gratos por poder ter a Terra Brava, ter uma equipe maravilhosa, extraordinária e estamos aí cada vez mais. E acredito que sejam muito felizes com os resultados, né? Com esse foco que vocês dão em fertilidade já trouxe um prêmio extraordinário que é o Doutor da Terra Brava, né? Conta um Trouxe. pouquinho mais aí do Doutor pra gente, Trouxe que para mim essa história aí do Doutor, ela resume bem o que é o trabalho de vocês de fertilidade, né? Exato, exato. Olha só, Marcos, graças a Deus, a gente já teve e tem muito resultado positivo. Toda hora a gente colhe um resultado positivo. E a gente gosta muito de falar da fertilidade, porque fertilidade, né, a gente tem vários critérios na Terra Brava, a gente tem um tripé, a gente tem um foco, mas assim, a fertilidade é o carro-chefe. Né, até mesmo porque a gente acredita muito nessa questão dela ser a característica econômica mais importante da pecuária, né? Então, assim, um dos resultados que a gente tem realmente é a história do Doutor da Terra Brava, né? Um animal extraordinário, né? Então, assim, quem é o Doutor da Terra Brava? O Doutor da Terra Brava é um animal filho de um touro Terra Brava com uma vaca Terra Brava. Então, ele é crioulo, fechado, Terra Brava, né? A gente começa a história dele por aí. A gente tem uma parceria muito forte com a empresa que se chama Procriar, lá do Mato Grosso do Sul. Eles fazem um teste de precocidade sexual. E a gente acopla com um teste de fertilidade da doutora Adriana, que é uma grande parceira nossa também. Então, o que acontece? O Doutor da Terra Brava, a Procriar, ela chega lá na fazenda e ela começa a passar ultrassom no testículo, né? Ela passa ultrassom no testículo 4 vezes no ano. A partir do momento que o bezerro desmama, ela começa a passar. Ela vai na sua fazenda 4 vezes no ano e passa ultrassom. Como que a gente identifica que o animal, que o tourinho, o macho, o bezerro, se tornou púbere, né? Atingiu a puberdade? A fêmea é fácil, né? Todo mundo sabe. A bezerrinha deu o primeiro cio, ela está púbere, né? Mas e o bezerro? Então, o bezerro, a gente tem essa ferramenta, a gente chama a turma lá, eles fazem, né? E a gente acompanha o momento em que o canal seminífero abre. Na hora que ele abre, o animal atingiu a puberdade, né? E aí eles começam a coletar o líquido, né, que sai dali. Então, assim, uma vez que a gente tem essa ferramenta, o doutor foi identificado com 9 meses, de 8 para 9 meses de idade, foi a primeira vez que passou o ultrassom no testículo dele, ele já estava púbere, e aí daí começaram as coletas dele. Aí o serviço da Procriar para por aí e entra a intra-rebanho da doutora Adriana, que é a intra-rebanho que a Terra Brava tem de fertilidade. Então, ou seja, entregamos o touro para a doutora Adriana com 10 meses de idade e ela começou. Coleta, congela e descongela. Porque o grande lance para a gente ver a fertilidade do animal, daí a gente já entendeu ele como super precoce. Aí beleza. Aí daí agora a gente começou a ver a questão da fertilidade, que quem emprenha é a fertilidade, né? E aí congela e descongela, congela e descongela. Porque o que interessa é a qualidade do sêmen após descongelar. Descongelamento. Né? Que é simulando ali a hora que você vai inseminar a vaca.
E, para nossa felicidade, de 11 para 12 meses, o doutor da Terra Brava congelou e descongelou com altíssima qualidade. Então, por consequência, né, a Alta Genetics foi lá na fazenda, contratou o bezerro, que era um bezerro com 12 meses de idade, e ele foi para a central. Então, assim, além do doutor da Terra Brava ter sido até hoje o animal mais jovem a entrar em uma central, ele realmente, né, a gente não tem notícia de nenhum touro que conseguiu de 11 para 12 meses. Ele estava com 150 fêmeas prenha via IATF e umas quase 200 prenha via fertilização in vitro. E isso, Olha. eu lembro que na época eu fiz um dossiê, né? Porque falar isso tudo assim é uma coisa que você fala assim, poxa, mas é muito fora da curva. Então, a cada conquista que o doutor da Terra Brava conseguia, eu pegava o laudo da empresa que fez a intra-rebanho e assinava. Então, a gente, né, pegou da Procriar, assinado. Nós pegamos da doutora Adriana, assinado. Nós pegamos da Reagro. Na época, a gente tinha uma grande parceira nossa, a Reagro, ela que dava o toque no nosso rebanho todo, né, tanto receptoras quanto as matrizes, né? E aí a gente foi colocando nesse dossiê, né, avaliação genética, as outras provas de carcaça do doutor da Terra Brava, né? Então, o doutor da Terra Brava, ele tornou-se um símbolo dentro do nosso trabalho, né? É um símbolo máximo, não só de precocidade sexual, que é extremamente importante para o nosso trabalho, porque a precocidade sexual ela é um plus, né? O animal você tem uma fertilidade turbinada, ele se tornou mais cedo fértil, né? O animal, a gente sabe que o animal que é precoce, ele acumula gordura, tem uma correlação muito grande com o acabamento de carcaça. Então ele sempre se destacou no meio dos outros. Né? Sempre se destacou, né? Então, dali ele virou nosso ícone de precocidade sexual, nosso ícone, sobretudo, de fertilidade, né? Inclusive, ele é Concept Plus lá na Alta Genetics, né? Que é o selo de fertilidade máxima deles lá. Né? E se tornou realmente um comprovante do trabalho que nós temos visando toda essa fertilidade. E temos outros resultados, né? Que podem, né, expressar tudo isso que eu estou falando. Você imagina, a mesma empresa que é a Procriar, que faz a avaliação, né, intra-rebanho da precocidade sexual, né, ela soltou um ranking agora. Você fala, pô, mas que ranking que é esse? Cara, no ano passado, né, aliás, no ano de 2021, eles soltaram agora no final de 2022. Em 2021, a Procriar ela submeteu a avaliação dela a 8.000 bezerros em um ano. Somente no ano de 2021. 8.000 bezerros, né? Dos principais criatórios do Brasil. Né? Desses 8.000 bezerros, ela identificou os 25 melhor. E ela divulgou esse ranking na internet, nas mídias sociais e tudo mais. Esses 25 animais, cabeceira dos 8.000, a fazenda que mais colocou indivíduos no meio dos 25 foi a Terra Brava. Então, no meio de tanta gente boa, no meio de tanta gente competente, no meio de 25 touros de diversos criatórios, a Terra Brava colocou 5. Foi a empresa que mais colocou. E você vê que não é nada ao acaso, né? É constância, é quantidade, é sempre continuidade, né? Que quando um ou outro pode ser o acaso, né? Agora, quando você coloca constância e N, mostra que o trabalho de seleção está no caminho certo, né, Eduardo? Exato. Você chega, um amigo nosso que faz aspiração lá na fazenda, o Patrick,
é muito competente também. Nós temos só parceiro competente na Terra Brava. Deixo aqui um grande abraço aqui para todos. Você imagina, tem até no nosso Instagram, a última bezerrinha que foi aspirada agora, 11 meses de idade. Já tinha sido aspirada umas 2 vezes, foi aspirada a terceira vez. Produziu 323 oócitos viáveis. Viáveis. Aí nós fomos tirando uma foto do microscópio, né? Da lente ali do microscópio e divulgamos. Tá lá no nosso Instagram. Dá para você contar, inclusive. Então, assim, cara, na hora que você vê uma bezerra produzindo 323 oócitos, e daí eu te falo que tem um monte produzindo 200, um monte produzindo 100, é tipo assim, é muito acima do normal. Muito acima. Muito. Né? Então, assim, todo dia, né, a gente consegue identificar resultados que mostram realmente que a gente está num caminho muito sério, né? E que esse caminho sério está gerando muito resultado para nós. E se está gerando resultado para nós da Terra Brava, quem está adquirindo a genética da Terra Brava está tendo acesso ao mesmo resultado. Coisa boa. E me fala uma coisa, você está falando muito de fertilidade, né, de precocidade. Conta um pouquinho para todos os nossos amigos que estão escutando, como que é o manejo, esse manejo de cria, o animal nasce, ele vai para a baia ou ele vai para o pasto? Ou como que é esse manejo só para a turma do campo? Por quê? Porque eu acho que quem mais interessa nesse produto Terra Brava é quem está tá buscando resultado no campo, né? É gancho, é um manejo bem rústico, né? Sustentável. Muito boa sua pergunta, Marcos. Lá na Terra Brava é o seguinte, convido a todos que estão nos assistindo, inclusive, para poder fazer uma visita. Vão ser muito bem recebidos, vai ser um prazer enorme para nós. A Terra Brava, ela não existe baia na Terra Brava, né? Só para cavalo. Só para cavalo. É verdade. E mesmo assim numa outra fazenda. Numa outra fazenda. Porque na fazenda de cavalo é só café e cavalo. E na Terra Brava, na fazenda Boa Sorte, é só gado. E lá, de fato, nós não temos baia, né? Às vezes o pessoal fica até bravo comigo. Eduardo, tem que ter uma baia para preparar os animais e tal. Mas, assim, a gente tem uma coisa com a gente que a gente gosta de estar o mais próximo possível, o manejo, o sistema de produção da Terra Brava, o mais próximo possível do nosso cliente. Da realidade do cliente. Da realidade do nosso cliente. Maravilha. Então você imagina, se você for lá na Terra Brava, você pegar um cavalo lá agora, hoje, você rodar a fazenda inteira, não existe creep feeding. Não existe? Não existe creep feeding. Os bezerros, eles são desmamados no pasto, no sol, na água do córrego e no sal mineral comum, né, que está lá no coxo, né? Então, assim, a gente quer medir a habilidade materna. A gente leva isso muito a sério. Não tem máscara. Né? Então, assim, uma outra coisa muito importante que vale a pena dizer, a Fazenda Boa Sorte, ela é muito diferente das fazendas de café que nós temos ali na região de Patos de Minas. Porque as fazendas de café estão numa altitude maior, solo, terra roxa, 60%, 70% de argila, um clima diferente, né? E na hora que você vai na Fazenda Boa Sorte, ela de fato é uma fazenda muito rústica. Ela está a 800 metros do nível do mar, né? Bem mais baixa que as outras fazendas nossas. Então isso ela tem uma temperatura muito mais alta, né? O solo dela é arenoso e raso. O solo dela, o local mais profundo, tem 1,5 metro. Ela tem uma laje de fora a fora na fazenda, na região inteira ali dessa fazenda tem. Sabe? Então, assim, muita gente pode falar, nossa, mas então não é uma fazenda boa? Olha, eu desconheço um melhor local para selecionar os nossos animais.
Sabe o que é? Desafio. Sai da fazenda. Porque outro dia eu recebi uns baianos lá em casa. Aí chegou os baianos e falou assim, Eduardo, mas como é que pode? Os animais chegaram lá na fazenda, lá na Bahia, adaptaram bem demais e dali já começaram a ganhar peso. E eu preocupado se eles iriam perder peso. Falei, cara, vamos lá na Boa Sorte. Aí levei eles na Boa Sorte. A Boa Sorte é muito rústica, cara. A gente tem tecnologia lá? Tem, a gente usa muito tecnologia. Somos adeptos de todas as tecnologias. Sabe, fazemos rotacionado e tudo mais. Mas assim, o solo é pobre. Você pega a análise da terra, não tem nada dali. Você pega a análise do capim, não tem nada dali. Sabe? Então, para onde vai, só melhora. Então, assim, nosso manejo é muito simples. Nosso sistema de produção é muito simples. Usamos tecnologia? Usamos, mas é numa fazenda muito, mas muito rústica. Sabe? Então, eu fico feliz por ser assim, né? Porque da onde que vai, os animais têm uma facilidade de adaptação tão grande que até mesmo a gente fica impressionado, sabe? E eu acho que isso é importantíssimo para o nosso cliente, né? A gente fornecer animais que se adaptam fácil. Outra coisa, os animais da Terra Brava não têm sobrepeso, né? Como a gente não tem baia, a gente não fecha para poder tratar. Os animais não são preparados em confinamento. Nós temos lá os nossos piquetões, né, que são pastos que o animal anda, né? Então, realmente, a gente está sempre preocupado em ficar o mais próximo possível no nosso sistema de produção dos nossos clientes. Para nós, isso é importantíssimo, sagrado. Coisa boa. Eu tenho certeza que dessa forma vocês são muito felizes no resultado que entrega, né? Sim, que não tem maquiagem. Graças a Deus. Olha, nosso índice de reclamação, eu não conheço o índice de reclamação dos outros, mas o nosso não vou falar que é inexistente, porque seria... mas assim, é quase inexistente. É quase inexistente. E o nosso índice de recompra é altíssimo, mas muito alto. Taxa de retorno, né? Muito que é o que alto. importa. Muito Olha, alto. Que maravilha. Muito alto. Muito bom. Eduardo, falando da sua seleção, falando da história, falando das raízes da sua família, estamos puxando lá no baú, lá atrás, né? E dali viemos, trazendo toda a experiência que vocês têm, né? Dentro da pecuária, dentro da agricultura e dentro da seleção que vocês fizeram, nossa senhora, um caminho belíssimo até hoje, né? E estão fazendo cada dia mais, né? Vamos falar um pouquinho depois que vocês têm mais de 30 touros em Central, um resultado muito expressivo que mostra todo o trabalho de vocês, mas eu queria te explorar um pouquinho mais. Perfeito. Eu queria que você desse algumas dicas, ou alguma dica preciosa para quem está querendo começar um rebanho de seleção. Perfeito. Por onde que começa? Olha só, Marcos, um dia nós começamos, né? Claro. Um dia nós começamos e foi uma fase muito importante, porque na época a gente... Não é fácil você ter bons conselhos de boas pessoas, né? E a gente, no começo, sofreu um pouco, né? Gostaríamos de ter tido um pouco mais de clareza nas coisas, né? E essa clareza a gente conseguiu ela depois de muita luta e muito sacrifício, né? Então eu acho que todo mundo que se propõe a criar, seja Nelore ou qualquer outra raça, né? Primeiro visitar, né? Escolher algumas fazendas que têm um bom trabalho, né? Fazer algumas visitas, né? E fazer bastante pergunta para esses criadores, selecionadores que estão aí há mais tempo, né? E, sobretudo, entender muito bem os critérios de seleção, o manejo, o sistema de produção, porque é o que eu estava dizendo. Não adianta, se você tem uma fazenda extensiva e você quer ser um criador
de gado PO de forma extensiva, você tem que ir numa fazenda que tem o mesmo sistema de produção que você tem, né? Não adianta você querer criar gado a pasto e ir num cara que cria gado no coxo, ou vice-versa. Não adianta. Então você tem que saber muito o que você quer, Propósito. né? Você tem que saber o seu propósito. Eu acho que tem que rodar um pouco, conhecer bastante o meio que está querendo entrar, né? Mas assim, quando a gente fala de genética, né? Eu particularmente, eu sou um cara que eu nunca olhei os extremos, sabe? Eu vou pelo equilíbrio. Então, eu não acredito não acredito nos extremos, sabe? Porque muitas vezes o extremo é muito bom, mas tem uma coisa que às vezes ele é ruim, sabe? Então eu acho que muito mais vale o equilíbrio, que você vai só somando, né? Então você pega um animal que às vezes não é o líder do sumário, vamos dizer assim, não que eu seja contra o líder do sumário, mas eu penso assim, a gente enxerga assim, a gente constrói o rebanho da Terra Brava assim. Eu não sou aquele cara obcecado pelo top 01. Por número, né? Eu não miro o top 01. Eu tenho top 01? Tenho, por consequência do nosso trabalho, sabe? Então, assim, quando eu vou escolher, eu sempre tenho uma lista de touros que a gente usa. É sempre polêmica, porque a gente tira, não são nem horas, a gente tira alguns dias para discutir sobre a lista de touros que vai ser usada naquele ano. Realmente, todo ano a gente usa, a maior parte dos nossos touros são Terra Brava, né? Mas a gente sempre usa alguma coisa de fora para poder abrir sangue, visando variabilidade genética e tudo mais, né? Então, assim, eu tenho, assim, talvez seja o maior desafio meu, porque eu tenho grandes técnicos ao nosso lado. Eu tenho uma equipe extraordinária na fazenda, eu tenho parceiros extraordinários, sabe? Mas, assim, eu sofro um pouquinho nessa hora, viu, Marcos? Porque a Terra Brava, ela tem um tripé que representa o foco dela, né? Então a gente tem ali o biotipo da Terra Brava, que a gente não abre mão, né? A gente está vendo aqui um vídeo aqui de alguns animais aqui da Terra Brava e a gente pode perceber que são animais assim, de biotipo funcional que entrega resultado. O que é isso? É um aparelho locomotor corrigido, aprumos muito bons. Um aparelho reprodutor corrigido, umbigo muito bom, testículo muito bom, né? Animais de porte médio, grossos, arqueados, profundos, bonitos, com caracterização racial, que a gente não abre mão. Animais de temperamento dócil, que a gente não abre mão. Então tem todo esse biotipo. Isso é a base que se chama. O nosso tripé. Tem que ter biotipo, tem que ter avaliação genética e tem que ter fertilidade. Tem que ser fértil, sobretudo. Porque ela paga a nossa conta. Sabe? Então, assim, o nosso tripé, a gente busca alinhar isso tudo. E é muito difícil alinhar isso tudo. Sabe? Então, assim, eu quero buscar um animal biotipo muito bom, sem nenhum escorregão, né? Avaliação genética muito boa. Mas o que você chama de avaliação genética muito boa? Top 01 é muito boa, top 01. Mas assim, um top 01 ou um top 1, top 2, top 3, top 4, top 5. Cara, eu quero uma régua de DEP equilibrada, sem nada negativo, sem nada que vai depreciar, porque depois isso aí vai me atrapalhar lá na frente, eu vou ter que corrigir. Então, eu não somo o problema, eu diminuo o problema
e soma e multiplica as qualidades, sabe? Então a gente trabalha dessa forma. Então eu não escolho um touro para poder utilizar que é negativo de acabamento, por exemplo. Ah, mas é só um pouquinho, Eduardo. Com acasalamento dirigido você consegue corrigir. Corrige, mas eu não uso. Entendeu? Nada. Ah, tem um touro extraordinário, top 01, mas o leite dele não é tão bom e tal. Esse touro a gente não usa. Então a gente dá muito valor ao equilíbrio, sabe? E é esse equilíbrio que fez a Terra Brava chegar onde é que ela está. Eu sou um cara que acasala gado de curral. E muito. Faz muitos anos da minha vida, sabe? E temos que aprender muito mais ainda. É difícil demais se acasalar. Você pega, imagina, você pega um touro, poxa, ele é muito bom e tudo mais, mas o biotipo dele tem uma restriçãozinha. O resto é tudo top, mas do biotipo. Mas tem uma restrição lá no biotipo que você tem que tomar cuidado. Aí você chega na avaliação genética, é top 01, ou top meio, ou muito bem avaliado, mas tem uma restriçãozinha lá no ADEP, que deu um escorregão. Sabe? E o boi, ainda às vezes não tem aquele, vamos dizer assim, aquele índice de prenhez absurdo. Então, pensa o tanto que é difícil você acasalar um touro desse. Eu gosto de acasalar touro coringa. E eu gosto de fabricar touro coringa. Touro coringa. Eu gosto de fabricar um touro que você comprou um touro da Terra Brava, eu quero que você fique despreocupado. Eu quero que esse touro, você possa levar ele para sua fazenda e ele possa cobrir as vacas sem ter que ficar escolhendo muita vaca. Ah, não, esse touro tem que ser para essa vaca, aquela não pode, porque senão vai acontecer isso e isso. Não é isso que a gente quer. A gente não busca isso. A gente quer produzir touros coringa que atende a todas as necessidades. Por quê? Porque é muito fértil, porque o biotipo é extraordinário e a avaliação genética é extraordinária. E quando eu falo extraordinário, é equilíbrio. Equilíbrio. Eu acho que esse é o grande lance. Às vezes a gente fica perseguindo algo e existe uma outra coisa muito maior, que entrega muito mais resultado, que é o equilíbrio. Com certeza, o equilíbrio, ele... em tudo, né? Em todos os tudo assuntos, tudo na vida. Eu acho que do lado pessoal, profissional... Tudo tem que ter o equilíbrio para gerar resultados, né? Porque quando você não tem equilíbrio e olha só uma característica, o que você pode prejudicar com outra característica, Exato. depois para você corrigir com herdabilidade, Exato. você perde Exato. várias gerações, né? Exato. É bem complexo. E vamos falar mais um pouquinho da Terra Brava, para depois a gente entrar no assunto aí que é o nosso foco, né? Que é a cereja do bolo. E dentro disso tudo, dentro desse equilíbrio, eu vi que você foi muito feliz desde o primeiro touro, né? O Sultão de Central, né? Que depois fizeram mais 4 touros de Central com ele, né? Filhos dele, e daí veio, né? E fez uma história aí, né? Hoje está com aproximadamente 30 touros em Central, mas você me relatou que já chegou a mais de 40, né? Produzindo em Central. E isso mostra o trabalho belíssimo de seleção que vocês fazem aí e a procura pelos produtos Terra Brava de todas as centrais de inseminação aí que temos hoje no Brasil. É verdade, nós fomos muito felizes, Deus nos ajudou muito, né? E a gente conseguiu criar uma bateria de touros de altíssima qualidade em relativamente muito pouco tempo, né? A gente tem realmente dois genearcas dentro da Terra Brava, a gente pode se dizer, né? Um Sultão e o outro 1070 da Terra Brava, que morreu precocemente, mas que fez um trabalho extraordinário. Esses 2 touros, olha, são 2 touros que superaram tudo que a gente tem conhecimento dentro de uma pecuária de corte. Tudo que você pensar, sabe? E hoje, graças a Deus, a gente tem filhos e netos desses touros. E filhas e netas desses touros, como doadoras, né? Realmente, hoje, temos já mais de 30 touros de Central, né? Já produzimos,
né, com a marca Terra Brava. Isso para nós é um Com a marco. marca Terra Brava, né? Com a marca Terra Brava. É. Né? Então, para nós, isso é muito importante. Né? Primeiro, porque mostra que a gente está no caminho certo. Né? E também porque assim, dá um respaldo para a gente. Né? Afinal de contas, as melhores centrais do Brasil indo na fazenda e contratando esses touros, né? Assim, é um selo, né, para a gente, é como se fosse um selo de garantia, um selo de qualidade, né? Porque uma central, reconhecer um animal seu como touro de central, é muito difícil isso acontecer, é raro, é difícil um negócio desse, não é fácil produzir touros de central desse nível, né? E até essa semana mesmo, estava lá na fazenda, sábado e domingo, né? E a gente comentando sobre os touros de central que a gente tem, e me perguntaram assim, Eduardo, poxa, seus touros, você conseguiu colocar um monte de touro rápido, o pessoal compra muito sêmen, seus touros vendem muito sêmen, né? Os nossos touros, eles têm um pacote tecnológico completo, desde o temperamento, a stability, a habilidade materna, probabilidade de parto precoce, muita coisa. Mas tem 3 características nas avaliações genéticas que a gente não abre mão, cara. E eu acho que isso também é uma coisa que chama muita atenção no nosso trabalho. Marca registrada. Marca registrada. Terra Brava. Por quê? Porque, veja bem, o que coloca dinheiro no bolso do pecuarista? De verdade. Vamos, assim, parar um momento e falar assim, vamos parar com coisa e vamos falar assim, ó, dinheiro direto no bolso do pecuarista. Ferramenta que o pecuarista consegue ler, entender, aplicar e colocar dinheiro no bolso. DEPs diretas para lucratividade. Isso na nossa humilde opinião. Olha, nós damos muita ênfase no perímetro escrotal, porque tudo na Terra Brava, a fertilidade vem primeiro. Então, você quer verificar na avaliação genética fertilidade, você vai lá na DEP de perímetro escrotal. A gente não abre mão. Outra coisa, DEP de peso. O animal, você vende ele no frigorífico pelo que ele pesa. Gancho. Então vamos lá. Falei aqui de fertilidade. Quanto mais vaca emprenha, mais dinheiro no bolso. Você tem 1.000 vacas, emprenhou 700, colheu 700 bezerros desmamados, você vai vender 700 bezerros desmamados. Se você desmamou 800 bezerros desmamados, você teve um upgrade aí de 100 bezerros. 100 bezerros a mais. Nós estamos falando de 10% a mais. Então, ou seja, fertilidade é a característica que mais coloca o dinheiro no bolso pecuarista. Aí colocou, beleza. Aí você precisa que esse bezerro seja o quê? Pesado na hora que desmama. Você vender ele mais caro. Porque você conseguiu o índice de prenher esse fenômeno. Quantidade. Agora você quer qualidade. Então, peso. Peso é injeção direta no bolso. Você foi no frigorífico, o boi deu 18 arroba, é 18 arroba. Deu 20 arroba, é 20 arroba. Arroba R$300 é R$600 a mais no bolso por cabeça. É muito dinheiro. E para fechar, qualidade de carcaça. Do mesmo jeito que a gente sabe que fertilidade coloca dinheiro no bolso do pecuarista, peso coloca dinheiro no bolso do pecuarista, aí você vem na qualidade de carcaça. Pô, Eduardo, como assim qualidade de carcaça? Rendimento de carcaça. Carne. Rendimento de carcaça tem uma correlação muito grande com a DEP da área de olho de lombo. Então, se o contrafilé é mais comprido e mais largo, vamos dizer assim, maior, aquilo é correlacionado com o rendimento de carcaça. Ele rende. Então, ou seja, rendimento de carcaça, que hoje é selecionado através da DEP de área de olho de lombo, é dinheiro direto no bolso do pecuarista. E muitas vezes é o lucro.
principalmente dos confinadores, em anos difíceis como o que passou, de custo de produção alto. Às vezes o que o boi engorda no confinamento é o custo dele. E o lucro é simplesmente o rendimento de carcaça. Olha a importância do rendimento de carcaça. E é dinheiro em fato no bolso. De fato. Outra coisa que a gente já consegue ser remunerado em termos de qualidade de carcaça. Acabamento. Eu tenho algumas fazendas de engorda de fêmea a pasto no Mato Grosso. Eu engordo fêmea, novilha, eu compro novilha, engordo no pasto e vendo para o frigorífico. Todo abate eu recebo ágio. Eu recebo uma premiação. Por quê? Pelo mínimo de espessura de gordura e pela padronização. Dinheiro no bolso do pecuarista. Então, ou seja, quando você pega uma fêmea terra brava, um touro terra brava, ou um embrião terra brava, ou um sêmen da terra brava, essa genética, esse trabalho, esse foco está lá dentro. Eu preciso ganhar dinheiro e preciso fazer o meu cliente ganhar dinheiro. E para ele ganhar dinheiro, cara, sendo assim, indo direto ao ponto, é isso. Fertilidade, peso, qualidade de carcaça. Então, para aquele cara que está buscando esse incremento no seu bolso, no seu rebanho, ele pode confiar que a Terra Brava é focada nisso. Marca registrada Terra Brava tem essas 3 características que põem dinheiro no bolso do produtor. É o nosso trabalho focar nisso aí. Show. Entregar resultado. Show de bola. Muito bem. Parabéns. E continuando falando de genética, além dessas toramas aí na central, né? Esparramando genética aí através do sêmen para o Brasil inteiro. Então agora vamos contar uma novidade para a turma, Eduardo? Bora lá. Junto com esse programa aqui do ProcriareCast, nós estamos aqui lançando um novo jeito de comercializar embriões Terra Brava, né, com exclusividade Procriare, que é o dia Terra Brava Embriões Procriare Genética, onde que vai ser um dia que nós vamos ofertar o que há de melhor na genética Terra Brava, né? Então, para todo mundo aí que queira adquirir já ganhar 46 anos de seleção, gente. Não é um ano, não é uma geração, não é só a parte do macho, mas é a parte do macho, a parte da fêmea. Então você vai pegar um produto pronto, né, para começar um projeto extremamente competente, aí, pegando carona em 46 anos de seleção, da mais pura competência que um pecuarista pode ter, que é a Terra Brava Agropecuária, e em se falando de Nelore, né? Nelore de alto desempenho. Então estamos lançando essa campanha, né? E, Eduardo, fala um pouquinho para nós o time de doadora que você selecionou lá para deixar a gente colocar na prateleira do dia de Procriare. Realmente, Marcos, nós nunca abrimos vendas de embrião, né? E a partir do momento que a gente conheceu você, a sua empresa, a sua equipe, né? A Procriare, nós vimos e enxergamos ali muito valor. Valores esses que são os mesmos da Terra Brava. Então ali a gente encontrou uma oportunidade, tá certo? De estar realmente conseguindo ofertar com segurança e qualidade nosso material genético via embriões, sejam eles a frescos ou congelados, através da Procriare, né? Então, para nós é assim, uma satisfação enorme dizer hoje que a gente realmente é fornecedor de embrião da Procriare, né, com exclusividade, né? É um prazer enorme
e uma honra enorme a gente poder ter o nome da Terra Brava sendo difundido através da Procriare e vice-versa, né? O nome da Procriare sendo difundido através da Terra Brava Agropecuária. É uma parceria muito forte, está nascendo agora, né? E, na verdade, já nasceu com força, porque a Procriare já provou para nós a que veio, tá certo? E agora é a gente conseguir, através de vocês, mostrar para o mercado tudo que nós temos de bom para poder oferecer. É isso aí, é agregar cada vez mais um propósito diferente na vida do pecuarista, né, brasileiro e de alguns países aí da América Latina, que nós vamos estar ofertando toda essa genética. Muito obrigado pela confiança. E reforçando tudo que o Eduardo viu na Procriare, né, e isso tudo que ele está chancelando, que a Procriare é simplesmente uma empresa de comercialização de embriões unindo os 3 elos da cadeia, que é o elo do fornecedor de genética, né, que faz todo um trabalho sério de seleção, usa as ferramentas mais modernas para chegar numa seleção aí de gado de alto desempenho, né, de animais de alto desempenho, acessando, fornecendo esse material, esses animais, esse banco genético para os consumidores da genética, né, através de uma rede extensa de veterinários parceiros chancelados pela Procriare, com a qualidade Procriare, esparramados por cada canto do país para exercer o trabalho da melhor forma possível, para executarmos a garantia. Então, todo mundo que compra embriões através da Procriare está levando uma garantia de resultados, tanto na parte genética, tanto na parte de serviços. É isso aí. Perfeito, Marcos. E realmente, cara, vai ser um divisor, está sendo um divisor de águas para nós, a parceria com vocês. A gente acredita muito no mercado de embriões, né? A gente teve várias oportunidades aí de vender embrião, mas assim, ter uma empresa séria com uma equipe extraordinária igual a Procriare tem, que foi o nosso grande motivador, sabendo que a genética da Terra Brava vai estar em mãos de gente séria, de gente competente. Então, desde já, eu deixo o meu parabéns aqui para toda a Procriare, né? Mas assim, dizer que a segurança de um embrião hoje, para quem está comprando, ela é muito grande, né? Ela é muito grande. Primeiro porque existem garantias, né? Existem fatos, existem dados. Hoje a gente não é um embrião solto mais, né? Ele é muito bem amarrado, né? E assim, igual o mercado de sêmen, né, via IATF, cresceu muito, a gente tem certeza que o mercado de embrião agora vai se tornar algo muito maior do que a gente imaginou, né? Então, para nós é só motivo de alegria, né? Poder estar sendo, vamos dizer assim, nós vamos beber água limpa, tanto a Procriare, quanto a Terra Brava, quanto quem comprar a nossa genética, né? Que é um negócio que está nascendo no mercado, que está se concretizando, e em breve isso aí vai estar muito difundido de forma democrática para todos os 4 cantos do Brasil aí e outros países, igual vocês já estão aí. Isso aí eu não tenho dúvida disso, né? Com certeza, com certeza. Nós estamos simplesmente democratizando a genética, né? Exato. Fazendo de forma ética, de forma simples, de forma transparente e muito acessível para quem queira adquirir. Lembrando que, segundo os estudos da Embrapa, quando você compara um embrião com inseminação, pega uma seleção igual é feito na Terra Brava, você ganha em torno de 7 gerações.
É tá? muita economia. É muita economia. É muita economia. Ou 30 anos. É muita economia e muito resultado. Né? É extraordinário o poder de um embrião. Olha, eu posso te dizer, Marcos, o seguinte: provavelmente, apesar de toda essa bela história que eu contei da Terra Brava, se não existisse a FIV, a fertilização in vitro, a transferência de embrião, provavelmente a Terra Brava não estava tão bem posicionada como está hoje. Com certeza, né? Porque atrás de todo esse trabalho de seleção que você mencionou, o que mais vocês fizeram foram identificar os animais superiores e multiplicá-los. E assim, cara, se a gente imaginar o poder de um embrião, né? Cara, o que eu ia falar aqui? Olha, a gente olha para um embrião, né? Nossa, vai ter ali um Terra Brava, tá colocando à venda um pacote de embriões, enfim, né? Aí a gente vai e analisa, fica sabendo do preço do embrião, aí, poxa, começa a fazer conta. O embrião é barato demais, né, Marcos? É barato demais, porque assim, você ia comprar uma dose de sêmen, né? Você está comprando por muito pouca coisa a mais, você está comprando um embrião, cara, Produto pronto, de altíssimo nível, que já deu certo, que está ali, ou a fresco ou congelado. E aí, cara, o pecuarista pode ficar pensando assim: nossa, mas aí eu comprei, mas aí como é que vai ser? Vai ser caro demais, um negócio complicado. Gente, e o tanto que é fácil hoje você transferir um embrião na sua fazenda? Hein? Olha, deixa eu te contar um negócio. É de assustar. Às vezes o cara tem lá 100, 200, 300 matrizes, né? E tá querendo dar um upgrade no rebanho dele, seja através de fêmea ou através de macho. Cara, ele vai comprar o embrião e o veterinário que ele ia pagar para inseminar, ele vai pagar um veterinário para transferir o embrião. Justamente. Em vez de inseminar, ele vai pagar o veterinário para transferir. Porra, cara, ele vai colocar, em vez dele inseminar a vaca dele, a matriz dele, ele vai colocar um embrião muito superior àquela matriz. E tudo está por trás desse embrião. O trabalho que você faz na Terra Brava. Exato. Você tem o geneticista, você tem o nutricionista, você tem uma equipe veterinário, inteira, zootecnista por trás para chegar ao produto. Tudo. E é muito. A tecnologia hoje, eu queria dizer para a turma que assim, cara, você tem um embrião no seu botijão lá congelado, ou você tem um embrião a fresco lá na sua fazenda, é muito simples o processo e muito barato o processo. É muito simples, né? É uma garantia muito alta de que vai dar certo, né? Então, essa tecnologia hoje, ela viabilizou, né, Marcos? Para todo mundo, né? Viabilizou de forma massiva, né? De forma democrática, né? Então, exato. A única coisa que temos que ressaltar aqui para o pecuarista que sonha em fazer um projeto com embriões é que ele tome muito cuidado, né? Sempre procure uma empresa séria que vai te entregar resultados tanto na área de serviço quanto na área de genética. Porque eu costumo falar, Eduardo, que nós estamos trabalhando com sonho. Sim. A pessoa que compra um embrião nosso, ela sempre sonhou em formar um plantel de animais superiores. Então, nós estamos trabalhando com sonho. Então, nós temos uma responsabilidade muito grande em entregar resultados. De fazer dar certo, né? De fazer dar certo. E a Procriare, ela está mais do que preparada, assim como a Terra Brava também, mas a Procriare é que está lá na ponta, né? Ela está super preparada, né, Marcos, para poder dar toda a assistência técnica, né? Toda a mão de obra preparada para poder fazer todo o trabalho.
todo o suporte, né? Não é só lá o ato de ir lá e transferir esse embrião, né? Nós estamos preparados, a Procriar está preparada para preparar suas receptoras, para orientar o pecuarista como o melhor preparo, manejo sanitário, as doenças, identificar as doenças que acometem mais, né, na área da reprodução, as vacinas, quais vacinas utilizar, qual animal descartar para entrar no programa ali, né? Quais receptores que vão entrar no programa, se está com a mineralização certa, o sal específico para reprodução, se o volumoso, se a pastagem está certa. Então, tem um monte de pré-requisitos que a gente tem que avaliar antes de soltar o programa de transferência de Treinamento de da embrião. equipe da fazenda. Treinamento da né? equipe da fazenda. E tudo isso bacana porque a Procriar entrega o pacote fechado, né? Tudo. Ela entrega tudo pronto, né? Ela se preocupa com todos os detalhes, né? Tudo. E isso é muito importante, né, Eduardo? E quando se fala em parceria, nós temos que ver isso, né? Quando a gente fechou a parceria com a Terra Brava, até uma orientação que nós demos, né? Foi um manejo sanitário lá, né? Para Perfeito. identificar animais PI, BVD, Perfeito. que é a principal doença hoje que se passa através do embrião. Exatamente. E o Eduardo foi o que mostrou mais prontidão em identificar os animais para ver se tem algum animal PI para tirar do rebanho Perfeito. também, né? Ô Marcos, se for para poder melhorar qualquer coisinha, a gente não mede esforço, sabe? E toda ajuda é muito bem-vinda e toda orientação é muito certa. E a gente tem uma obsessão por melhorar, sabe? Dar um passo, depois dar outro, sem dar um passo maior do que as pernas. Mas a gente tem realmente muita responsabilidade com o que a gente entrega, né? E graças a Deus conseguimos encontrar uma empresa parceira que tem essa mesma responsabilidade, essa mesma preocupação, esse mesmo rigor, né? Com a satisfação dos clientes, com o resultado que o cliente vai ter. Muito bom. Te agradeço a oportunidade, o tempo e da gente realizar esse programa aqui, que está começando um programa que vai vir com uma frequência muito grande aí para somar na pecuária nacional, e te espero várias vezes a sua presença nesse programa. E eu tenho que agradecer muito pela oportunidade, primeiro, de ser parceiro de vocês e segundo, por estar aqui. Agradeço em nome de toda a minha família, de toda a equipe da Terra Brava Agropecuária. Para nós é importantíssimo esse passo que a gente está dando na vida junto com a Procriar. Porque isso não é uma parceria simples, é uma parceria de uma vida, uma coisa muito séria. Então, mais uma vez, Marcos, muito obrigado e um parabéns a toda essa equipe extraordinária que vocês têm. A gente se sente muito honrado e estamos orgulhosos de fazer parte da Procriar. Que bom. Muito obrigado. Tamo junto, irmão. Tamo junto. Pessoal, meus amigos, muito obrigado por acompanhar com a gente aí, estar junto nesse primeiro programa Procriar Cast. Um abraço e até a próxima.